Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. Irmãos e irmãs, o estampido rasgou a noite. Mãe, essa superstição não entra aqui. A imagem da Virgem Maria explodiu em cacos. Minha mãe chorava. E eu, pastor, senti pura satisfação. 2 dias depois, meu Léo estava morrendo. Câncer terminal. Os médicos desistiram, irmãos. E eu? Continuei pregando contra aquela idolatria demoníaca. Até que ela apareceu. A mesma que destrocei. A mesma que chamei de demônio. Ali, no quarto do meu filho agonizante, envolta em luz. Ezequiel, você está pronto para a verdade? Meu Léo abriu os olhos. Os médicos chamaram de impossível. Irmãos, o que aconteceu destruiu tudo que eu pregava. Será que milagre existe depois do ódio? Eu, Ezequiel Mendes, pastor de 45 anos em Porto Alegre, fiz o impensável, irmãos. Disparei, com uma fúria cega e destrutiva, contra a imagem da Virgem Maria de minha própria mãe. Ela rezava. O estampido, um rasgo brutal no silêncio da noite, ainda ecoa em meus ouvidos. Não só dilacerou a quietude, mas a pouca paz que ainda residia em meu lar. Naquele instante de pura insanidade dogmática, irmãos, aquela imagem era, para mim, a face da idolatria demoníaca. Um dogma que eu, em meu radicalismo fervoroso, havia jurado aniquilar. Jamais imaginei que a doença terminal do meu filho, Léo, seria o catalisador. Ela viria para testar e desmantelar a crueza e a ineficácia da minha fé. Aquele tiro, que eu cegamente considerei um ato de purificação, foi, na verdade, o prelúdio de uma jornada de dor. E, no fim, de uma redenção que eu jamais poderia ter previsto. Minha aversão visceral à Virgem Maria não nasceu do nada, irmãos e irmãs. Não, ela foi cultivada, regada e adubada por anos de doutrinação implacável. Fui forjado em um lar protestante fervoroso, onde idolatria não era um termo casual. Era um martelo incessante, batendo em cada sermão dominical, em cada estudo bíblico noturno. Desde a infância, absorvi a crença. Qualquer veneração a imagens, qualquer inclinação a figuras que não fossem Cristo, era um desvio perigoso. Uma abominação direta aos olhos de Deus. Lembro-me com clareza de minha avó católica, irmãos. Suas mãos enrugadas tentavam me mostrar terços de contas brilhantes e santinhos de papel. Eu os via com desprezo quase instintivo, como artefatos de um culto pagão. E os pastores, figuras de autoridade inquestionável, solidificavam essa convicção. Ensinavam-nos a combater o que chamavam de sincretismo pagão, uma mistura perigosa de fé e superstição. Cresci com uma certeza inabalável. Proteger a verdade do Evangelho significava erradicar, sem hesitação, qualquer vestígio de devoção mariana. Minha compaixão se transformou em um ódio cego e fervoroso por tudo que Nossa Senhora representava. Esse ódio, irmãos, então, tornou-se parte da minha identidade. Um escudo intransponível contra o que eu considerava a maior das mentiras. Meus irmãos e irmãs, foi lá no seminário, naquele Instituto Teológico Logos Gaúcho, que o ódio, que antes era só um broto, encontrou a terra fértil e o altar perfeito para crescer. Ali, sob a liderança de tantos pastores e teólogos respeitados, ele virou uma árvore enorme e cheia de veneno. Minha certeza contra a Mãe Aparecida não só se firmou, ela ficou afiada como uma navalha, pronta para cortar qualquer ligação com o que a gente chamava de engano católico. Lembro do pastor Samuel, meu mentor. Um homem de mente brilhante e com uma fala que pegava fogo. Ele ensinava que a Virgem Maria era a maior e mais esperta armadilha do diabo. Um boneco colocado ali de mansinho para roubar a adoração que só podia ser de Cristo. As aulas dele, irmãos, eram verdadeiros campos de batalha. A gente saía de lá com argumentos que ninguém podia contestar e versículos da Bíblia escolhidos a dedo para mostrar a superstição católica. Eu me via, e era visto, irmãos, como um soldado da fé, chamado para limpar o rebanho de qualquer resto daquela
Abominação mariana. A ideia de uma mulher, por mais pura que fosse, poder falar por nós com Deus? Pra gente, isso era uma ofensa grave, inaceitável. Um truque do diabo que precisava ser derrubado sem parar, com toda a força da teologia e o calor do espírito. O orgulho de fazer parte dessa turma iluminada me cegava por inteiro. No meu tempo de pastor, o púlpito, meus irmãos, deixou de ser só um lugar de pregação. Virou meu campo de batalha particular. Meus sermões eram golpes de martelo, cada frase feita daquele dogma contra a mãe de Jesus que me corroía por dentro. Com a Bíblia nas mãos, levantada como uma espada, eu atacava Nossa Senhora. Não só como um boneco sem vida, mas como a maior isca de distração do diabo. Um véu que escondia o rosto verdadeiro de Cristo. Eu via a fé nela como uma crença perigosa, uma arapuca espiritual que prendia as almas num labirinto de mentiras. Houve um tempo, irmãos e irmãs, em que meu coração era dominado por uma raiva cega, uma certeza que ninguém abalava. Eu me punha de pé diante da minha igreja, e minha voz, cheia de tanto fervor, pedia que eles jogassem fora qualquer imagem, qualquer terço, qualquer oração feita para a Virgem. Eu tinha certeza absoluta que estava tirando eles das garras de um inimigo espiritual. Para mim, aquela idolatria era a porta escancarada para o paganismo, para a perdição. Naquele tempo, eu me via como um verdadeiro cruzado, sem dó, sabe? Minha missão? Lutar contra o que eu chamava de blasfêmia mariana. Eu acreditava de verdade que estava servindo a Deus, uma ferramenta escolhida para espalhar a verdade dele contra a mentira do mundo. Cada palma, cada amém vindo do povo era como gasolina para o meu fogo. E isso, meus irmãos, só fazia a muralha de dogmas no meu coração ficar mais e mais alta, me prendendo. Mas, irmãos e irmãs, minha guerra contra a idolatria demoníaca não ficava só no púlpito. Ela se esgueirava, silenciosa e implacável, até dentro da minha própria casa. A batalha, ali, era contra a fé inabalável da minha mãe. Uma fervorosa católica, ela guardava imagens e terços, relíquias de uma crença que eu via não só como obsoleta, mas perigosa. Juro, irmãos, cada santinho, cada terço, eu via como foco de contaminação espiritual. Uma ameaça direta à pureza do meu lar. Minhas proibições vinham com uma voz que não admitia contestação. Mãe, não quero ver essa superstição aqui. Essa Virgem Maria é um demônio que te afasta de Cristo, uma armadilha do inimigo. Arrancava imagens das paredes com brutalidade calculada. Jogava terços no lixo, sem remorso, convencido de que estava salvando sua alma da perdição. E ela, irmãos? Ela só chorava em silêncio, rezava em segredo. Os lábios mal se mexiam, preces inaudíveis. Eu, por outro lado, transformava nosso lar num campo minado para a fé dela. Com minhas próprias mãos, quebrei crucifixos de madeira. Pisei em terços de contas coloridas. Rasguei estampas de Nossa Senhora, sentindo uma perversa satisfação a cada estilhaço, a cada fibra rasgada. Lembro, irmãos, de um episódio. Uma fúria cega e incontrolável me dominou. Peguei a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, que minha mãe guardava com carinho quase sagrado. Arremessei-a contra a parede. Vi a mãezinha se despedaçar em centenas de fragmentos. Isso é superstição, mãe. É o demônio te enganando, te afastando da verdadeira salvação. Gritei. Ela, encolhida, chorava em silêncio, os olhos fixos nos cacos no chão. Naquele momento, irmãos, eu acreditava piamente estar fazendo a obra de Deus. Era uma convicção distorcida, sim, mas eu estava purificando meu ambiente de uma praga espiritual. Não enxergava crueldade em meus atos, nem desrespeito filial. Para mim, era uma guerra santa, um imperativo divino que me impulsionava. Eu estava armado com a razão e o dogma inabaláveis que havia cultivado e defendido por anos. Minha mente, afiada por anos de estudo teológico e debates acalorados, me dava todas as justificativas, lógicas e bíblicas para cada ataque, para cada palavra de condenação. Eu estava profundamente convencido, irmãos, de que a devoção à Virgem Maria
era a mais astuta e perigosa das armadilhas do demônio. Um desvio sutil, sim, mas mortal, da adoração exclusiva a Cristo. Meu orgulho espiritual era imenso, irmãos, quase palpável. Eu me via como um pastor iluminado, um dos poucos a enxergar a verdade em sua pureza cristalina e a ter a coragem inabalável de combatê-la, mesmo que isso significasse ferir quem eu deveria amar. Acreditava com toda a certeza que minha razão era a própria voz de Deus e meu dogma, a sua vontade. Que cegueira! Irmãos e irmãs, o ápice da minha cruzada, o ponto mais nefasto e doloroso, foi a doutrinação sistemática do meu próprio filho, Léo. Eu o via não apenas como meu herdeiro de sangue, mas como um soldado em treinamento para minha guerra santa. Um sucessor na batalha implacável contra a idolatria. Desde muito pequeno, plantei nele a semente do ódio e do desprezo, por tudo que representasse a Virgem Maria. Filho, eu dizia com uma voz firme, quase pedagógica, aqueles que se curvam a imagens estão adorando demônios, não a Deus. Nossa Senhora é uma mentira, uma invenção para desviar as pessoas da verdadeira fé. Eu o ensinava a apontar para as estátuas nas lojas, na casa da avó, e a repetir, com aquela voz infantil: ídolos vazios, bonecos sem poder. Havia um orgulho doentio e perverso que me dominava. Era uma satisfação macabra ver meu próprio sangue, Léo. Rejeitar com veemência a fé simples e sincera da avó, que o olhava com uma tristeza silenciosa. Ele cantava as paródias ofensivas que eu compunha, músicas que zombavam de Nossa Senhora. Eu aplaudia, cego pela minha própria soberba e pela ilusão de que estava forjando um campeão da verdade. Léo era, para mim, a prova viva da minha vitória sobre a superstição, meu troféu mais valioso. A garantia de que meu legado de pureza doutrinária seguiria adiante. Minha cruzada, no entanto, não ficava restrita às quatro paredes de casa ou à mente maleável do meu filho. Ela se expandia para a arena pública. Como pastor, eu usava o púlpito com uma fúria que hoje me queima em vergonha e arrependimento, irmãos. Meus sermões viravam manifestos incendiários contra a Virgem Maria, verdadeiros libelos de ódio. Organizei campanhas de conscientização, que no fundo eram ataques frontais e descarados à fé católica. Distribuía panfletos virulentos com títulos como Maria, a farsa que escraviza almas, e Desmascarando a idolatria mariana. Eu levava Léo para essas ações, transformando sua inocência em escudo e megafone. Lembro-me de um dia, em frente a uma igreja católica movimentada, Léo ao meu lado, segurando um cartaz que eu mesmo fizera. Peguei o megafone e comecei a pregar, vociferando que os devotos, ao entrar e sair, eram cegos, enganados, idólatras. Os olhares de dor, ultraje e perplexidade dos católicos, para o meu ódio, eram um combustível perverso. As discussões eram incessantes, inflamadas. Eu as provocava em programas de rádio ou debates televisionados aqui em Porto Alegre, citando versículos bíblicos fora de seu contexto, distorcendo-os para provar que a superstição mariana era um câncer espiritual que precisava ser extirpado. Meu radicalismo explodia, alimentado pela aprovação ardente da minha congregação, que via em mim um líder destemido, um paladino da verdade. Eu buscava e encontrava eco em outros pastores, homens tão cegos e dogmáticos quanto eu mesmo, que compartilhavam da mesma aversão à idolatria. Formamos uma espécie de frente de batalha, irmãos, uma aliança informal forjada no ódio comum, a superstição católica. Em reuniões clandestinas, em salas fechadas, na penumbra, trocávamos estratégias para desmascarar a fé católica. Distorcíamos a Bíblia com astúcia para provar que Nossa Senhora era uma invenção pagã, uma figura sincretista, sem qualquer base nas Escrituras. Organizamos eventos conjuntos, grandes congressos e seminários de libertação, onde pastores se revezavam no púlpito, com retórica inflamada, numa disputa para ver quem proferia as condenações mais veementes. Eu, irmãos e irmãs, eu era, sem dúvida, um dos mais fervorosos. Minha voz ecoava com uma convicção
que me parecia inabalável. Lembro-me de um seminário que batizamos de Libertando-se das Amarras da Idolatria, onde centenas eram doutrinadas a ver a Virgem Maria como um obstáculo intransponível à verdadeira salvação, uma barreira entre elas e Cristo. Aquele ambiente de fervor e ódio recíproco me dava uma sensação de propósito e pertencimento, alimentando ainda mais minhas convicções distorcidas, meus irmãos. Mas, de todas as imagens que eu via, quebrava e desprezava, uma em particular se tornou o epicentro do meu ódio mais visceral e obsessivo. A pequena estátua de Nossa Senhora Aparecida, que minha mãe guardava com devoção quase sagrada em seu oratório particular. Para ela, era um elo tangível com o divino, fonte de consolo e esperança. Para mim, a personificação da idolatria, o demônio disfarçado de santidade, uma afronta pessoal à minha fé pura. Eu a via todos os dias. Cada olhar era um tormento crescente, uma afronta direta à minha fé pura e à minha autoridade como pastor e filho. O simples fato de ela existir sob o mesmo teto, de minha mãe rezar diante dela, murmurando suas preces, era uma provocação insuportável. Um desafio à minha verdade. O que acontece, irmãos e irmãs, quando o radicalismo e o fanatismo corroem a mente? A minha, já consumida por eles, começou a traçar os planos mais sombrios e meticulosos para a sua destruição. Eu precisava aniquilá-la, extirpar aquele câncer espiritual de dentro da minha própria casa. Era um imperativo. Naquele delírio de autojustificação, eu me convencia. Seria um ato de amor, um resgate da alma da minha mãe das garras do engano, de uma vez por todas. O pastor que habitava em mim clamava. Era meu dever inadiável, meu mandato divino, uma missão sagrada que eu jamais poderia ignorar. A obsessão, então, virou um fogo que me devorava por dentro, e à noite ela finalmente se fez presente, carregada de uma tensão que só eu percebia, uma fúria santa, mas tão distorcida que me consumia por completo. Irmãos e irmãs, eu sabia exatamente onde ela estaria. Com uma certeza gélida, inabalável, minha mãe, no oratório, ajoelhada diante daquela pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, entregando suas preces silenciosas. Meu coração pulsava forte, mas não de medo ou hesitação. Era uma convicção distorcida, um zelo tão fanático que me cegava por completo. Cegava-me para a dor excruciante que eu estava prestes a infligir. Do meu escritório, peguei a arma. Pesada em minhas mãos, seu metal gelado era um contraste brutal com o calor febril da minha determinação. Cada passo em direção ao quarto da minha mãe era um avanço calculado, uma etapa crucial na minha guerra espiritual, uma marcha inexorável, rumo ao que eu, em minha mente doentia, acreditava ser a vitória. A porta, entreaberta, revelava a cena. A luz bruxuleante de uma vela tremeluzia no canto, iluminando aquilo que eu tanto desprezava. Lá estava minha mãe, lábios murmurando orações inaudíveis, olhos fixos na imagem. Aquele manto azul, aquela expressão serena da imagem. Para mim, era a própria face do engano, a máscara do demônio. Mãe! Minha voz saiu rouca, pesada de desprezo e de uma autoridade forçada. Rasgou o silêncio reverente do oratório. Ela se sobressaltou, virando-se para mim. Seus olhos, primeiro assustados, arregalaram-se em surpresa e, num instante, em puro terror. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, antes que um único som escapasse de seus lábios, eu levantei a arma. Apontei com firmeza. Meus olhos estavam fixos na imagem, não nela, não na minha própria mãe. Naquele instante, ela era apenas um obstáculo, uma figura secundária. A Virgem Maria, sim, era o alvo primordial da minha fúria cega. Isso acaba agora, proclamei. Essa idolatria não terá mais lugar nesta casa. Eu estava convencido. Cumpria um mandato divino, um ato de purificação sagrada. A adrenalina corria em minhas veias, e a satisfação de um dever cumprido, ainda que macabro, começava a se instalar. O estampido do tiro ecoou pela casa, um som brutal, ensurdecedor.
rasgou o silêncio da noite, calou, de forma abrupta, a oração da minha mãe. O cheiro acre de pólvora invadiu o ar, misturando-se ao aroma suave da vela que ainda queimava. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, atingida em cheio, estraçalhou-se. Centenas de pedaços de gesso e tinta espalharam-se pelo chão, como os fragmentos da minha própria alma. Uma alma que eu, naquele momento, ainda não sabia estar completamente despedaçada. Minha mãe soltou um grito abafado, um som de dor e incredulidade que me perfurou por 1 milésimo de segundo. Mas eu, em minha cegueira fanática, ignorei com um esforço sobre-humano. Ela caiu de joelhos novamente, não mais em oração, mas em choque, os olhos arregalados, fixos nos destroços do que um dia fora seu consolo mais profundo. Eu, o pastor, irmãos e irmãs, contemplo aquela cena. Uma satisfação doentia, um triunfo macabro me encheram. Mas era um vazio gélido, eu juro. A fumaça saía do cano da arma, e eu sentia, naquele instante distorcido, que havia cumprido o meu dever, que havia finalmente extirpado o mal. Mas o silêncio que se seguiu não era o da paz, não era o consolo de Deus. Era o de uma devastação profunda, o de um abismo intransponível que eu acabara de abrir entre mim e minha própria mãe. Aquele tiro não apenas destruiu uma imagem, irmãos, ele estraçalhou a confiança, a reverência e a pouca esperança que ainda restava em nosso relacionamento. Ela não chorou, não me amaldiçoou com palavras, apenas se encolheu, os olhos fixos nos cacos, como se sua fé, sua própria essência, tivesse sido dilacerada junto com aquela imagem. Meu triunfo tinha um gosto amargo, metálico. Não havia glória ali, só a poeira da pólvora e a ruína de um amor filial. O demônio que eu jurava combater, ele não estava nos cacos, meus irmãos. Estava em mim, no meu coração endurecido, na alma corroída pelo ódio e pelo dogma. Minha mãe nunca mais rezou em voz alta na minha presença. O oratório permaneceu vazio, um monumento silencioso e doloroso à minha brutalidade, um lembrete constante do meu pecado. O silêncio dela. Ah, aquele silêncio. Um peso insuportável. Uma condenação mais potente que qualquer sermão que eu, o pastor, já proferira. O silêncio gélido de minha mãe, a forma como ela se encolhia em si mesma, era um presságio sombrio. Mas eu, cego. Minha arrogância de pastor radical me impedia de enxergar, de decifrar os sinais da tragédia que se anunciava. Meu triunfo sobre a idolatria demoníaca parecia completo, uma vitória incontestável. Mas o universo tinha outros planos, muito mais cruéis e transformadores, para testar minha fé inabalável. O demônio que eu tanto combatia em imagens, em dogmas, em cada sermão e panfleto. Ele, agora, viria de uma forma que nenhum argumento teológico, nenhuma razão, poderia refutar. Ele se manifestaria na carne do meu próprio filho, Léo, meu único herdeiro, o menino que eu doutrinara com tanto esmero. Tudo começou sutil, irmãos. Quase um sussurro. Léo, meu único filho, meu orgulho, a quem eu doutrinara a odiar a superstição mariana com a mesma veemência que eu. Ele começou a mudar. Um cansaço incomum, uma letargia que não combinava com sua energia infantil. As febres vinham e iam sem motivo aparente. Uma palidez preocupante tomou conta de seu rosto, antes tão vibrante. Eu, o pastor que pregava razão e ciência contra a crendice, inicialmente atribuí os sinais a uma virose qualquer, uma fase passageira. Coisa de criança, eu dizia para Sofia, minha esposa, tentando me convencer. Mas a fase não passou, meus irmãos. Pelo contrário, escalou brutal e assustadoramente. O cansaço virou exaustão profunda. As febres se tornaram constantes e altas. Léo começou a perder peso rápido, suas pequenas roupas ficando largas. Seus olhos, antes tão brilhantes e curiosos, agora exibiam uma tristeza profunda, um vazio que me apavorava. Manchas roxas inexplicáveis começaram a aparecer em sua pele. Eu, o homem de fé inabalável, o arauto da verdade. Comecei a sentir o chão ruir sob meus pés, irmãos e irmãs.
a realidade se distorcer. A razão que eu tanto defendia não tinha respostas. E o dogma que me guiava parecia impotente, inútil, diante da fragilidade crescente do meu filho. O medo, um sentimento que eu raramente permitia, começou a se infiltrar em cada fibra do meu ser. A maratona começou. Corremos para os médicos. Uma maratona de desespero e esperança vã. Foram semanas infindáveis de exames, consultas exaustivas, noites em claro no Hospital Santa Fé, onde o cheiro de antisséptico e a luz fria se tornaram constante. Cada novo especialista, cada nova bateria de testes, era uma esperança que nascia e morria em horas, como chama frágil ao vento. Os diagnósticos eram inconclusivos, as palavras dos médicos, evasivas. O desespero começava a se instalar como hóspede indesejado em nossa casa e em nossos corações. Foi então que, após uma bateria de exames mais invasivos, incluindo dolorosa biópsia de medula óssea, a palavra que eu temia, que eu havia tentado afastar com todas minhas forças, finalmente foi pronunciada, irmãos. O médico, homem de semblante cansado, mas voz grave e compassiva, nos olhou. As palavras dele foram um tiro, mais devastador que o que eu disparara contra aquela imagem. Pastor, ele disse, os resultados são claros. Seu filho, Léo, está com leucemia mieloide aguda. É um caso agressivo, muito avançado. Infelizmente, é uma doença terminal. Naquele instante, o mundo parou de girar. Aquele demônio que eu caçava incessantemente lá fora, em imagens e dogmas, aninhou-se em minha própria casa, no corpo do meu filho. E nenhum sermão, dogma ou raciocínio frio seria capaz de salvá-lo. Absolutamente nada. Meu castelo de certezas, erguido sobre areia movediça, desabou em pó, varrendo com ele toda a minha arrogância, todo o meu orgulho. As palavras do médico ainda ecoam em minha mente, um sino fúnebre tocando sem parar. Elas destruíram não só a esperança de cura para Léo, mas as próprias fundações do meu ser, a essência de quem eu acreditava ser. Eu, que me via como arauto da razão pura, o cruzado implacável contra qualquer vestígio de superstição, agora via tudo ruir, arrastado por uma avalanche de puro desespero. Irmãos e irmãs, onde estava aquela evidência científica que eu tanto pregava? Aquela que eu brandia como arma contra a fé alheia? Minha razão, antes tão afiada para desmascarar o que eu rotulava de engano mariano, revelou-se uma arma cega, inútil, impotente, nada contra a verdade brutal e inegável da doença do meu Léo. Minha fé, construída sobre dogmas rígidos, sobre a lógica fria e a refutação implacável de tudo o que eu chamava de crendice, agora se revelava vazia. Uma estrutura oca. Minha teologia, arquitetada com tanta meticulosidade para combater a idolatria de Nossa Senhora, era agora um amontoado de areia movediça, impossível de me sustentar, de me dar firmeza. Cada sermão que eu proferira, cada argumento inflamado contra a Virgem Maria, cada vez que eu ensinava meus fiéis, e meu próprio filho Léo, a ridicularizar a devoção mariana, tudo se converteu num fardo insuportável, um peso esmagador de culpa. Eu havia prometido respostas, salvação. Mas a única verdade à minha frente era a impotência absoluta, a iminência da perda do meu menino. Minha fé, aquela que se orgulhava de ser pura, racional, bíblica, não me oferecia um pingo de consolo. As orações, antes cheias de convicção e poder, agora soavam vazias, palavras sem eco num universo indiferente. Onde estava o Deus da minha razão? Justo agora, quando mais precisava dele, ele parecia ausente. O demônio que eu via em cada imagem da Virgem Maria. Irmãos, era uma abstração risível, uma fantasia infantil, perto do verdadeiro demônio que devorava meu filho Léo, célula por célula. A ciência, minha aliada contra o misticismo e a crendice, falhara miseravelmente. Meu dogma, minha verdade absoluta, havia falhado. Tudo. Eu estava nu, desarmado, diante da mais cruel das realidades. E a razão que eu tanto idolatrava não tinha respostas. Apenas o silêncio ensurdecedor da morte iminente.
Ela se aproximava a cada respiração ofegante do meu Léo. Aquele silêncio era a voz da minha própria falência. O púlpito, antes meu trono de certezas inabaláveis, de onde minha voz trovejava contra a idolatria demoníaca com autoridade e convicção. Agora era um palco vazio, um monumento sombrio à minha própria ruína. As palavras dos meus sermões, antes tão poderosas e persuasivas, ecoavam em minha mente como ecos distantes, sem qualquer poder de consolo ou esperança. Minha teologia, antes escudo e espada, era agora um fardo insuportável, um emaranhado de contradições. Onde estava a verdade que eu tanto proclamava, meus irmãos? Meu filho Léo definhava diante dos meus olhos, e eu não podia fazer absolutamente nada. O vazio do púlpito era o reflexo exato do vazio no meu coração, um abismo que minha fé radical, tão cheia de dogmas e tão desprovida de compaixão, de amor genuíno, não conseguia preencher. Minha razão me condenava ao desespero mais profundo, e minha fé, aquela que eu construí com tanto esmero, apenas me isolava ainda mais. Na dor, na culpa, na solidão, eu era um rei destronado em meu próprio reino de mentiras. A frieza, a esterilidade do meu caminho, antes tidas como virtudes, agora eram a realidade palpável e dolorosa, dentro das paredes da minha própria casa. Minha esposa, Sofia, antes minha aliada incondicional nesta cruzada, agora me olhava, um silêncio pesado, carregado de mágoa, de desilusão, uma tristeza que me perfurava a alma. Eu tentava alcançá-la, tentava proferir palavras de consolo, mas minhas frases soavam ocas, sem vida, sem convicção. Ela nunca me acusou com palavras, mas seus olhos, sim, marejados e perdidos no vazio, eles se transformaram num espelho cruel, refletindo cada blasfêmia, cada atrocidade do meu passado. Naquele olhar, eu via uma pergunta silenciosa, dilacerante, que ecoava na minha alma. Onde está o seu Deus agora, pastor Ezequiel? Onde está a verdade que você prometia com tanta convicção? Minha mãe, Dona Clara, não precisava articular uma sílaba. Desde o instante em que disparei contra a imagem de sua Nossa Senhora, uma parede invisível, mas intransponível, se ergueu entre nós. Um muro de silêncio e dor que nos separava. E agora, com Léo murchando no leito do Hospital Santa Fé, esse abismo se tornava ainda mais profundo, mais intransponível. Ela vinha. Trazia comida que eu mal conseguia tocar, mas era o olhar dela que me consumia. Uma tristeza tão antiga, tão abissal, que me fazia sentir a encarnação do próprio demônio, o mal que eu, hipocritamente, jurava combater. Naqueles olhos, eu via a cicatriz viva do meu ato sacrílego, o eco daquele tiro que não apenas estraçalhou uma imagem, mas dilacerou um pedaço da sua alma. Ela rezava por Léo, talvez até por mim, mas nunca comigo, jamais ao meu lado. Eu, o pastor, o líder, o guia. Agora estava naufragado na minha própria casa, afogado em meu próprio sofrimento, um náufrago em um mar de solidão. Minha mente, treinada para a força, berrava para eu ignorar a dor. Mas meu coração, ele gritava uma verdade nua e crua. Eu estava sozinho, completamente desamparado, sem um único porto seguro. O silêncio da minha família, mais ensurdecedor que qualquer sermão que eu já tivesse proferido. O isolamento, então, era minha nova prisão. Uma cela fria, erguida tijolo por tijolo, com meus próprios dogmas, com meu próprio ódio. As noites viraram um tormento sem fim. Cada minuto se estendia como uma eternidade de angústia. Eu me jogava na cama, mas o sono, esse luxo, era negado implacavelmente pela culpa esmagadora e pelo desespero paralisante. Cada respiração ofegante de Léo no quarto ao lado, cada gemido sutil, era uma facada certeira em meu peito, um lembrete cruel da minha absoluta impotência. Irmãos e irmãs, o demônio que eu, com tanto ardor, proclamava habitar as imagens da Virgem Maria, agora vivia em mim, um peso esmagador, sufocante, que me roubava o ar. Minha mente, antes tão afiada para desconstruir superstições e desmascarar enganos,
agora girava num ciclo infernal de "e se?". Por que eu fiz isso? Perguntas sem respostas, que me torturavam sem trégua. A arrogância que me impulsionou a disparar contra a imagem da Nossa Senhora da minha mãe, aquela mesma que me fez zombar da fé simples de tantos, ela se dissolveu como fumaça ao vento. Deixou para trás apenas um vazio excruciante, uma sensação de falência total, de ruína completa. Eu já não era o pastor eloquente, o líder carismático. Não. Eu era apenas um pai desesperado, vendo meu filho único, Léo, murchar lentamente, sem um pingo de esperança genuína para oferecer a ele, nem para mim. Minha razão fria me confrontava com a realidade brutal da leucemia. Prognósticos sombrios, gráficos em declínio. E minha fé, aquela que eu ergui sobre dogmas rígidos e preceitos inflexíveis, era um castelo de cartas. O vento impiedoso da dor o desfez em um instante. A noite escura da alma havia chegado de vez. E eu estava sozinho nela, sem luz, sem consolo, apenas o eco ensurdecedor das minhas próprias blasfêmias e a sombra pesada dos meus atos passados. Foi numa dessas madrugadas sem fim, quando a escuridão parecia mais densa e o desespero mais real que a própria vida, que uma figura serena surgiu no quarto de Léo. Não era minha esposa, nem minha mãe, que já haviam sucumbido ao cansaço. Era a enfermeira do turno da noite. Uma mulher de semblante calmo, cabelos escuros presos num coque. E olhos. Ah, aqueles olhos. Pareciam carregar uma sabedoria ancestral, uma compaixão sem limites. Seu nome era Ana Lúcia. Ela não proferiu uma palavra. Seus movimentos, suaves e silenciosos, eram quase reverentes. Aproximou-se do leito de Léo, verificou seus sinais vitais com uma delicadeza profissional que contrastava com a brutalidade da situação. E então, antes de se afastar, pousou a mão sobre meu ombro. Não era um toque de pena, nem de julgamento, nem de consolo vazio. Era algo mais, um toque de pura, inesperada compaixão, um calor humano, um calor que eu não sentia há tanto tempo. Foi ali, naquele ambiente estéril hospitalar, que uma conexão quebrou todas as barreiras. Naquele instante, algo minúsculo, quase invisível, se moveu dentro de mim. Não era apenas um arrepio, era uma rachadura. Um abismo que se abria na muralha de gelo que eu havia construído em torno do meu coração. Eu, o homem da razão, senti uma emoção estranha, quase esquecida, uma fagulha de algo que eu havia renegado com todas as forças. O silêncio daquela Ana Lúcia, sua presença calma e seu toque gentil valiam mais que qualquer sermão que eu já havia pregado. Eram mais poderosos que todos os meus argumentos teológicos reunidos. Em sua mão discreto, um pequeno terço de contas azuis pendia. Irmãos e irmãs. A enfermeira Ana Lúcia se foi, mas seu toque, aquela compaixão silenciosa e despretensiosa, permaneceu em meu ombro, como uma brasa acesa, um calor que, lentamente, derretia o gelo mais profundo do meu ser. Eu era o pastor Ezequiel, o arauto da razão, do dogma inabalável, mas ali, prostrado, eu me via derrubado pela impotência, pela falência de tudo o que eu acreditava. Meu filho, Léo, definhava a poucos metros. Cada respiração fraca dele era um lembrete cruel e constante da minha própria ruína. Como pai, como homem de fé. A ciência já me abandonara. Seus vereditos eram sombrios e irrevogáveis. E minha fé, aquela fé radical, construída sobre o ódio, sobre uma idolatria demoníaca, não me oferecia um pingo de consolo, nenhuma gota de esperança. Onde estava meu Deus agora? Onde a verdade que eu tanto pregava, quando a morte espreitava meu único filho, pronta para levá-lo? Naquele precipício de desespero, a imagem da minha mãe, Dona Clara, invadiu minha mente com uma clareza dolorosa. Seus olhos marejados diante da estátua dilacerada de Nossa Senhora Aparecida. O grito mudo dela. O silêncio atordoante após o tiro que eu disparara. Aquilo era mais ensurdecedor que qualquer sermão, mais acusatório que qualquer condenação.
Eu havia chamado a Virgem Maria de demônio, de superstição. Ensinei meu filho, Léo, a ridicularizá-la, a desprezá-la. E agora? Sem respostas, sem esperança. A razão me abandonava, me deixava à deriva. O que restava? Um sussurro, quase inaudível. Ecoou em minha mente, vindo de um lugar que eu havia jurado erradicar. Um nome que eu banira dos meus lábios. Maria. Era uma ideia absurda, uma traição a tudo que eu acreditava. Uma crendice que eu havia combatido com fúria cega e implacável. Mas o desespero é um mestre cruel. Um senhor implacável que empurra os homens para além dos seus dogmas mais rígidos. Para além dos seus próprios limites. Minha arrogância se desfez como pó ao vento. Meu orgulho se estilhaçou em 1000 pedaços. Lágrimas quentes, as primeiras em anos, escorreram livremente pelo meu rosto, lavando a sujeira do ódio que eu carregava. Eu, o pastor que atirou na imagem, o homem que pregava o ódio, estava ali, de joelhos, não em oração formal, mas em total rendição à minha própria miséria, à minha falência humana. E então, em meio ao caos da minha alma, uma frase proibida, uma súplica que eu jamais imaginei proferir, escapou dos meus lábios, quase inaudível, carregada de vergonha, de remorso e de uma esperança minúscula, frágil como a chama de uma vela. Nossa Senhora, rogai por nós. Foi um gemido, um lamento, irmãos e irmãs. A primeira rachadura na muralha inflexível do meu radicalismo. A primeira vez que meu coração se abria para a possibilidade de um milagre. Não um que viesse da minha razão ou dogma, mas daquela superstição que eu tanto desprezara e combatia. Aquela súplica era o primeiro passo de uma conversão que eu ainda mal começava a compreender. Nossa Senhora, rogai por nós. Aquelas palavras, sussurradas, com a voz embargada pela vergonha e pelo desespero mais profundo, rasgaram o silêncio pesado e opressor do quarto de Léo. A humilhação era total, completa. Mas a necessidade da salvação do meu filho, essa era maior, mais forte que qualquer dogma, que qualquer orgulho. No instante exato em que a súplica escapou dos meus lábios, uma luz suave, de um azul, quase etéreo, começou a emanar do canto do quarto, exatamente onde a enfermeira Ana Lúcia havia deixado o pequeno terço. O que surgiu não era uma luz que cegava os olhos. Longe disso. Era um brilho suave, quase morno, que parecia sugar toda a escuridão e a angústia daquele quarto, preenchendo-o com uma paz que eu jamais conseguiria explicar, irmãos. Meus olhos, antes presos ao chão em puro desespero, foram puxados de forma irresistível para o centro exato daquele fulgor. Minha mente, a lógica fria que eu tanto cultuava e que me definia por completo, gritava: isso é uma alucinação, um delírio forjado pelo desespero. Mas meu coração, meu coração sentiu um arrepio de verdade que a razão simplesmente não podia refutar. E foi então que ela se materializou. Não houve uma explosão de luz, nem um surgimento abrupto. O que aconteceu foi uma delicada e gradual condensação daquela luminosidade azul. Lentamente, a luz se adensou, tomando forma, e ali estava ela, uma mulher jovem, de pele morena, com traços tão delicados e serenos que pareciam esculpidos pela própria paz. Seu manto era de um azul tão profundo que parecia sugar a luz ao seu redor. A figura era quase transparente, etérea como um sonho, mas inegavelmente real. Ela pairava a centímetros do chão, sem tocá-lo. O choque me paralisou, roubando meu ar. Eu a reconheci, irmãos e irmãs. Era a imagem que eu havia vilipendiado, a Virgem Maria, aquela que eu ousara chamar de demônio, de mentira, de ídolo vazio. Meu corpo gelou por completo, não de frio, mas de um terror reverencial que jamais havia tocado minha alma. Um medo sagrado, puro, diante do sobrenatural. Seu rosto. A serenidade que eu via ali, nunca antes vista em vida. Uma paz que superava qualquer dor, qualquer sofrimento humano. Não havia um pingo de condenação em seu olhar,
nem a fúria vingativa que eu tanto esperava de alguém que eu havia tão brutalmente ofendido. Seus olhos, de um castanho tão profundo que pareciam poços de sabedoria, se fixaram nos meus. Naquele instante, senti como se toda a minha existência, cada sermão de ódio, cada palavra de desprezo, cada ato de crueldade, fosse desnudada diante de sua compaixão sem fim, de sua ternura mais pura e maternal. Era o olhar da mãe, aquela que eu havia ultrajado, e ele não trazia julgamento, apenas uma tristeza profunda pela minha cegueira e uma ternura tão avassaladora que me envolveu por completo. Uma paz inabalável, inexplicável, tomou conta do quarto. Irmãos e irmãs, por um breve momento, tudo silenciou. O som dos aparelhos médicos, o chiado fraco da respiração de Léo, o burburinho distante do Hospital Santa Fé. Tudo cessou, como se o tempo tivesse parado. Eu estava ali, um pastor que atirou, agora de joelhos diante da aparição daquela que eu jurei combater, que eu prometi destruir. A voz que ouvi não era para os ouvidos. Ela ressoou direto na minha alma, cristalina como a água mais pura, penetrando cada fibra do meu ser. Ezequiel, por que me persegues? Eu sou a mãe daquele que te ama. Aquela frase, tão simples e tão direta, quebrou cada defesa, desfez cada dogma, derrubou cada pilar da minha fé radical e orgulhosa. Minha idolatria, eu percebi, era a minha própria arrogância. Meu verdadeiro demônio era o ódio cego que eu havia alimentado no meu coração. Eu não conseguia desviar o olhar. Aqueles olhos me prendiam, e seu olhar maternal rasgava minha alma, desfazendo anos de ceticismo e de uma pseudo-razão, de racionalizações vazias que eu usava como escudo. A luz azulada parecia me envolver em um abraço invisível, mas real. Por um milésimo de segundo, senti o calor de um amor incondicional, um amor que eu havia negado, combatido e blasfemado por toda a minha vida. Minha mente racional, desesperada, buscou evidências científicas, tentou encontrar uma explicação lógica, mas não havia. Era real, era sobrenatural. Era a Virgem Maria, e ela estava ali, por meu filho, por mim, por minha redenção. E enquanto seu olhar sereno repousava sobre mim, senti uma força estranha, uma energia vital me instigar, uma força que me impulsionava a levantar, a me aproximar de Léo. Era como se aquela presença, por si só, me mostrasse o caminho para a esperança, para a vida. Impulsionado por essa energia inexplicável, que não era minha, meus pés se moveram. Hesitantes, sim, mas firmes, em direção ao leito de Léo. A luz azulada da aparição ainda preenchia o quarto, e o cheiro de hospital, antes tão sufocante, parecia ter sido substituído por um perfume suave e doce, como o de flores recém-colhidas. Irmãos e irmãs, ao me aproximar do leito de meu filho, o que meus olhos capturaram me derrubou. Não era o desespero de antes, nem a humilhação que me consumia. Era um choque visceral, uma incredulidade avassaladora, a mais pura e inegável surpresa. Léo, que instantes antes lutava pela vida, cada sopro um tormento arrastado, agora repousava. Sua respiração, calma e profunda, anunciava um sono sereno e reparador. A palidez cadavérica, que havia transformado seu rosto em uma máscara de morte, simplesmente desapareceu. No lugar, um tom rosado, vibrante, saudável. A febre cruel, que queimava sua pele com intensidade impiedosa, havia se dissipado por completo. Seus olhos, antes vidrados e sem vida, estavam fechados em um sono tranquilo. Nem o menor sinal de dor. Irmãos e irmãs, os alarmes furiosos dos aparelhos, que antes gritavam cada irregularidade, agora mostravam sinais vitais perfeitamente normais, estáveis. O chiado incessante do oxigênio silenciou. Léo não precisava mais. Ali, diante dos meus olhos, o milagre se materializava. Palpável, gritante, uma verdade que explodia qualquer lógica, desafiava toda a ciência. A enfermeira Ana Lúcia, que se ausentara por um breve instante, retornou. Parou abruptamente na porta,
os olhos arregalados. A calma profissional sumiu, dando lugar a um espanto absoluto. Pastor, o que aconteceu aqui? Sua voz era um sussurro, quase inaudível, carregado de pasmo. Ela se aproximou hesitante, as mãos trêmulas, verificando os aparelhos. Tocou a testa de Léo. Fresca, normal. Lágrimas brotaram, escorrendo livremente pelo rosto. É impossível, ela balbuciou. Ele estava desenganado. Não existe explicação científica para isso. Os marcadores estavam péssimos. O médico de plantão, acionado às pressas, chegou correndo, o rosto ainda amassado pelo sono. Ao ver Léo, sua reação espelhou a de Ana Lúcia. Puro choque e admiração. Isto é um milagre? Ele questionou, quase para si mesmo. Não há outra palavra. Todos os marcadores estão normais. É como se a doença terminal nunca tivesse existido. Os exames de sangue, perfeitos. Irmãos e irmãs, naquele instante, tudo o que eu defendia, o que eu pregava, ruiu. A razão que eu ostentava como um troféu, o ceticismo que era meu escudo, a evidência científica que eu havia transformado em meu Deus. Tudo desmoronou em pó, em cinzas. Minha fé radical, construída sobre o ódio e uma idolatria demoníaca, revelou-se a mais cruel das mentiras, uma farsa que quase me custou tudo. Irmãos, eu, o homem que atirou na imagem da Virgem, que blasfemou seu nome com palavras venenosas, que ensinou meu próprio filho Léo a ridicularizá-la e desprezá-la. E agora, ela, aquela que brutalmente desrespeitei, que tentei apagar da fé da minha família, havia salvado a vida do meu único filho. O elo quebrado entre nós, pai e filho, que a doença terminal ameaçava romper para sempre, foi restaurado por aquela a quem eu ousei chamar de demônio. Léo era mais que um milagre, era a prova viva, irrefutável, da intervenção divina, da graça que eu, com tamanha veemência, neguei. Irmãos e irmãs, meu coração, antes uma rocha endurecida pelo dogma e pelo orgulho cego, agora transbordava. Uma gratidão avassaladora, uma vergonha profunda que me queimava a alma. Como pude ser tão cego, tão cheio de ódio? Aquilo que eu combatia com fervor, chamando de superstição, era, na verdade, a manifestação mais pura e poderosa do amor de Deus, entregue através de sua mãe. Aquele que eu via como um ídolo vazio, revelou-se o canal de uma graça que me chocou, me humilhou e, por fim, me converteu profundamente. Inclinei-me sobre Léo. Um soluço incontrolável, um choro de alívio e arrependimento rasgou meu peito. Aquele menino que eu tanto amava, que eu havia doutrinado contra Nossa Senhora, era agora o testemunho vivo do poder da mãezinha. Ela não só salvou meu filho, salvou-me de mim mesmo, do meu radicalismo, do meu ódio, da minha cegueira espiritual. Ela restaurou o elo mais precioso da minha vida e, com ele, abriu meu coração para uma devoção que jamais imaginei ser possível. Uma fé que não se baseava mais no dogma frio, mas no amor e na gratidão mais puros. E a razão, meus irmãos? O que é a razão agora? Uma pilha de escombros em minha mente, um castelo em ruínas. Eu, pastor Ezequiel, o baluarte da verdade inabalável, vi meu mundo desabar. Aquele dogma que defendi com unhas e dentes, o mesmo que me fez atirar na imagem de Nossa Senhora Aparecida de minha mãe, pulverizou-se como um castelo de cartas ao vento. Diante de mim, uma realidade que zombava de cada sermão, livro que eu lera, cada evidência científica que eu usara para combater a superstição. Meu filho, Léo, dormia um sono tranquilo e saudável, um milagre vivo. Mas a razão? Ela não tinha explicação, não tinha um único argumento. A ciência havia falhado, e minha fé radical, construída sobre o ódio à idolatria demoníaca, revelou-se a verdadeira farsa, a maior das ilusões. Naquele momento, meus irmãos, aquela aparição, aquele olhar sereno e compassivo, a voz que ressoou em minha alma: Ezequiel, por que me persegues? Eu sou a mãe daquele que te ama. Aquelas palavras foram um terremoto que quebrou os alicerces do meu mundo, redefinindo cada pilar da minha existência. Eu, que havia chamado Nossa Senhora de demônio,
de superstição perigosa. Eu, que ensinara crianças a ridicularizá-la e a desprezá-la. E ela, a quem eu brutalmente desrespeitei, a quem blasfemei com injúrias venenosas, havia salvado meu filho único de uma doença terminal. A ironia era cruel, a humilhação completa e avassaladora. Meu ceticismo era cegueira profunda, minha razão, prisão autoimposta. Como poderia eu, um pastor, continuar a pregar contra aquela que me concedeu o maior milagre da minha vida, a maior prova do amor divino? Cada versículo que eu usara para condenar a idolatria agora parecia oco, desprovido de qualquer significado. A superstição que eu combatia era, na verdade, a porta para a graça, o caminho para a salvação. O ódio que eu cultivara era o veneno que quase me custou meu filho e minha própria alma. Minha identidade, meu propósito, tudo o que eu acreditava ser. Estava em ruínas, mas, dessas ruínas, começava a germinar algo novo, algo real. Eu era um homem que renascia, não da razão fria, mas daquela superstição que me salvou. A conversão não era só de fé, mas de ser, metamorfose completa. Eu confesso, meus irmãos, meu dogma estava em frangalhos, e no lugar do ódio brotava uma devoção inabalável, uma fé genuína e cheia de amor. Irmãos e irmãs, a primeira ligação, depois da confirmação médica da recuperação milagrosa do nosso Léo, foi para minha mãe, Dona Clara. Minhas mãos tremiam, não só de alívio, mas de uma vergonha, um remorso e uma torrente de emoções que eu mal conseguia conter. Mãe, minha voz saiu embargada, quase um sussurro. O Léo, ele está bem. É um milagre, mãe. Um milagre de Deus. Do outro lado da linha, ouvi um soluço sentido, seguido por palavras que rasgaram meu coração e o encheram de uma doçura amarga. Eu sabia, meu filho. Eu sabia. Nossa Senhora ouviu minhas preces. Ela nunca nos abandona. Aquelas palavras, carregadas de uma fé tão simples e inabalável, me atingiram, irmãos, como uma revelação. Eu, que a ridicularizara por sua superstição, por sua idolatria demoníaca, agora era salvo pela fé dela, pela Virgem Maria que eu brutalmente desrespeitei. Voltei para casa, não mais como o pastor radical e orgulhoso, mas como um filho arrependido, humilhado e profundamente transformado. A imagem estraçalhada de Nossa Senhora, que atirei com tanta fúria, ainda estava lá, coberta por um pano empoeirado no canto do oratório. Tirei o pano. A visão dos cacos, dos fragmentos daquela imagem, me fez ajoelhar novamente, desta vez com a alma despida, o coração aberto em prantos, irmãos e irmãs. Mãe! As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Me perdoe. Fui cego, cruel, arrogante. Blasfemei contra aquela que nos salvou, que salvou o nosso Léo. Ela se aproximou e me abraçou com uma força que eu não sentia há anos. Um abraço que curava, que me reconstruía. Naquele abraço, senti o perdão puro, incondicional, que só uma mãe pode dar. Ezequiel, Nossa Senhora já te perdoou. Ela só queria que você a conhecesse de verdade e abrisse seu coração para o amor dela. Com Léo recuperado, correndo e brincando como antes, a casa se encheu de uma nova luz, de uma alegria que eu jamais pensei que voltaríamos a sentir. Naquele dia, em minhas mãos, eu segurei a mais bela imagem de Nossa Senhora Aparecida que já havia encontrado. Feita de porcelana fina, pintada à mão, ela parecia irradiar uma paz que eu não conhecia. Com um cuidado que eu jamais imaginaria ter, a coloquei no lugar da antiga, junto a um buquê de flores brancas, sempre frescas, trocadas diariamente. Ali, irmãos e irmãs, algo se transformava dentro de mim. Não era mais a idolatria que eu tanto condenava, nem a superstição que eu desprezava. Era devoção, era gratidão. Era um amor puro, que brotava do mais profundo da minha alma. E o Léo, o Léo, seus olhos, antes opacos pela doença, agora irradiavam um brilho de volta, uma curiosidade infantil que me desarmava.
Ele olhava para aquela imagem, a quem eu o ensinara a zombar e a desprezar, e indagava sobre a Senhora Bonita. Com a voz embargada pela emoção, ele próprio começava a recontar o milagre de Nossa Senhora, a história de como ela o salvou. Irmãos e irmãs, a família, antes fragmentada pelo meu dogma e pelo ódio que eu espalhava, começava a ser reconstruída, peça por peça, pela graça e pelo amor de Maria. Cada flor que eu trocava, cada sorriso de Léo, cada instante de paz que voltava ao nosso lar, tudo testemunhava um amor que brotava onde antes só havia desespero, radicalismo e amargura. A Virgem Maria, aquela a quem eu, em minha cegueira, chamei de demônio, havia plantado um jardim de perdão, de fé e de amor em meu lar. Um verdadeiro refúgio, um porto de esperança. Mas a verdade exigia mais. Eu precisava deixar o púlpito que um dia usei para semear ódio e condenação. A decisão foi difícil, agonizante, mas se tornou inevitável. Minha antiga congregação, os fiéis que eu havia liderado com tanto fervor, agora me viam como um traidor, um apóstata que sucumbiu à idolatria demoníaca. E ali, irmãos e irmãs, mensagens de desprezo choviam, olhares de repulsa me perseguiam. Mas eu precisava falar. Eu precisava testemunhar. O milagre de Léo, a aparição de Nossa Senhora, exigiam minha voz. Não mais para condenar, mas para confessar a verdade avassaladora do amor e do poder da Virgem Maria. Preparei-me então para o que chamei de o primeiro púlpito da verdade. Não mais para julgar, mas para confessar a minha própria história, o que havia acontecido. O medo era imenso. A incerteza do futuro me assombrava a cada instante, mas a gratidão em meu coração era infinitamente maior, um fogo que consumia qualquer hesitação. Eu, o ex-pastor radical, estava pronto para testemunhar a conversão que me salvou, que me deu uma nova vida e um novo propósito. O primeiro passo, após a ruptura com tudo que eu conhecia, foi dos mais difíceis e dolorosos. Busquei meus antigos colegas de púlpito, aqueles que compartilhavam meu ódio implacável à idolatria mariana, na esperança, talvez ingênua, de encontrar alguma compreensão, alguma abertura. Fui recebido com uma hostilidade ainda maior, um muro intransponível. "Você traiu tudo o que pregamos, Ezequiel?" gritou o pastor Samuel, meu antigo mentor, com a voz carregada de desprezo e uma raiva visceral. "Sua conversão é uma farsa demoníaca, um engano do inimigo para destruir a fé verdadeira. Você está perdido." Tentei explicar sobre o milagre, sobre Léo, sobre a aparição, mas eles me viam como um louco, um apóstata, um herege. O desprezo deles, antes tão temido, não me abalou. Não mais. Minha alma, antes cega pelo dogma e pelo ódio, agora via a verdade com uma clareza cristalina, quase dolorosa. Eu, o mesmo homem que atirou na imagem da Virgem Maria, agora sentia uma nova vocação, um chamado irrefutável que ecoava em cada fibra do meu ser. Ser guardião da devoção à Nossa Senhora, uma testemunha viva de seu amor. Minha família precisava de mim, e a Virgem Maria me havia mostrado o caminho. O verdadeiro caminho da fé e do amor. Ir à Aparecida. Essa não era apenas uma ideia, irmãos e irmãs. Era um imperativo que brotou do mais profundo da minha alma, uma necessidade premente de gratidão e redenção que me consumia. Meu filho Léo, a prova viva do milagre de Nossa Senhora, impulsionava cada um dos meus passos. Eu, o ex-pastor que havia atirado na imagem e blasfemado seu nome, agora preparava a peregrinação da gratidão. Não era um fardo, mas sim uma doce, uma sagrada obrigação. Minha esposa Sofia, antes cética e distante, observava a fé inabalável em meus olhos e, de forma silenciosa, me acompanhava. Seu coração também havia sido tocado pela graça, e eu podia sentir isso, irmãos. Nosso rumo era o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Íamos honrar a Virgem que salvou Léo da doença terminal, mas que também me resgatou da idolatria do dogma, da escuridão da cegueira e do ódio que antes dominavam minha vida. Léo, meu filho, era o legado vivo daquela ternura divina.
a mais pura manifestação do amor de Maria. Seus olhos, antes opacos e sem vida pela doença terminal, agora brilhavam com uma luz que só Nossa Senhora poderia ter acendido. Uma luz de vida, de esperança, de um milagre que reescreveu nossa história. Havia um milagre vivo diante de mim, a prova irrefutável da minha própria transformação. Ele era o elo, a ponte, entre um passado de ódio e uma devoção que nascia ali, um testemunho que eu carregaria para sempre, em cada fibra do meu ser. Era uma dívida eterna, imensurável, simplesmente impagável. Minha alma, antes tão endurecida por dogmas e por um ódio cego à idolatria, agora se derramava, sem reservas, em pura gratidão e louvor. Cada batida do coração de Léo ecoava em mim um obrigado silencioso, mas de uma profundidade abissal, diretamente a Nossa Senhora. Eu, que um dia a havia renegado e até mesmo ultrajado em sua imagem, agora rezava, com fervor, com lágrimas nos olhos, com o coração, finalmente, em paz. Nossa Senhora Aparecida, rogai por mim e por todos aqueles que ainda se encontram cegos, perdidos no radicalismo, para que também eles possam encontrar a luz do seu amor e a força da sua intercessão. Aquela jornada era apenas o alvorecer, o começo de uma vida inteiramente nova, de uma fé que renascia, de um amor que se revelava sem limites. Olá, meus amados irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até este ponto, eu sei que é porque também carrega em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida. Aquela que incansavelmente intercede por nós. Aquela que, mesmo diante das maiores adversidades e incompreensões, permanece firme como nossa guardiã e consoladora fiel. E hoje, eu trago a vocês mais um relato de compaixão. Uma história que, tenho certeza, vai tocar profundamente o seu coração. Mas antes, por favor, deixe um comentário aqui embaixo nos contando de que lugar você está nos assistindo.